Boa noite a todos. Boa noite. Gente, estou começando a pegar o jeitinho, estou gostando de ver. Só para perder o hábito. Boa noite a todos. Boa noite. Muito bom, muito bom. É com muita alegria que a Casa do Miramês recebe a todos vocês para mais uma noite de estudo da luz do Evangelho de Cristo Jesus. E essa noite nós vamos falar de um tema extremamente desatualizado, sem fundamentação nenhuma: crítica e maledicência. Concordam comigo? Vocês concordam comigo que esse negócio está desatualizado? É claro que não está, gente. Muito pelo contrário, nós amplificamos e melhoramos o sistema. Antigamente era boca a boca, agora nós temos rede social para fazer isso. Que coisa legal. E quem vai falar para nós é o nosso irmão Milton. Eu queria fazer uma pergunta primeiramente. Tem alguém aqui pela primeira vez na casa de Miramês ou numa casa espírita? Seja bem-vindo, que Jesus traga o esclarecimento que desviar buscar e conforto tão necessário nesses momentos que a gente vive, não é isso? Que coisa boa. Então, meus queridos, sem mais delongas, vamos começar a nossa tarefa da noite. Primeiramente, sintonizando com algo mais alto, para que os trabalhos possam correr da maneira mais tranquila e equilibrada possível. Assim, rogamos a Jesus, o Mestre maior. Divina Maria, Jesus, amigo, Rabi da Galileia, aqui estamos, Jesus, tão pequenos ainda diante da criação de Deus, mas já começamos a despertar, Jesus, para as necessidades de melhoria, mas ainda de forma tão tímida e acalmada. Jesus, te rogamos, ilumina, protege, defende e esclarece os nossos caminhos, para que possamos trilhar com firmeza em nome de Jesus. Pedimos o amparo, o esclarecimento para o expositor da noite, que possa ele explorar esse assunto de maneira equilibrada, de maneira harmoniosa, de forma tal que possamos, Jesus, aproveitar ao máximo essa oportunidade de rever os nossos conselhos. Permaneça conosco, Divino Mestre, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Alô, boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus abençoe. Antigamente não tinha microfone. Santo Agostinho, quando falava do Império Romano, ele era palestrante do Império, aproximadamente de 10 em 10 metros, tinha alguém repetindo o que ele falava, porque não tinha o recurso que tem hoje, né? São Francisco Sales, quando celebrava a missa, a missa era tão concorrida que até o rei ia assistir. E a igreja ficava tão lotada que não cabia as pessoas. E aqueles que queriam mesmo assistir, eles colocavam escadas nas janelas para ficar assistindo das janelas. Então a cristandade teve grandes pregadores do Evangelho, né? Grandes ensinadores, explicadores do Evangelho, como diz Emmanuel. E nós vimos aqui hoje, satisfeitos, uma alegria estar de volta com vocês, rogando a Jesus para nos abençoar, para que de fato possamos atender a expectativa de Jesus com relação ao estudo de hoje, que possamos atender a expectativa da casa e também a expectativa de vocês com relação ao assunto de hoje, que é um assunto tão palpitante. Mas nós não vamos fazer isso sem antes pedir para Jesus, porque Jesus ensinou: pedir e dá-se-vos-á, né? Então vamos pedir, pedindo busca. E para pedir não precisa fazer grande esforço, não precisa ajoelhar na rua, não precisa gritar, olha que coisa boa, né? Não precisa gritar, é só levar o pensamento, porque o pensamento é a linguagem universal. Através do pensamento nós podemos conversar com o mundo inteiro, encarnados e desencarnados,
E eu vou mais longe, ao universo inteiro, porque o pensamento é a língua universal. Nas reuniões mediúnicas, às vezes, manifestam espíritos de outras partes, falando outras línguas. E conseguimos dizer para eles, com gestos ou com ideias, ideogramas, que eles podem pensar, que o pensamento deles não serão traduzidos, e o nosso próprio pensamento é traduzido para eles em forma de imagens. Porque quando a equipe espiritual traz alguém para a reunião, naturalmente já tem os recursos para isso. Então eu peço a Jesus para ir na casa de cada um. Jesus tem muitos trabalhadores, todos eles representando a vontade divina, para ir na casa de cada um, tirar de lá todo espírito de doença, todo espírito de perturbação, toda maldade, trazendo harmonia e paz entre o casal, trazendo harmonia entre os irmãos, entre os filhos, e principalmente os jovens casais, que se uniram por tanto se amarem, que eles possam ter emprego, que possam ter saúde, que possam ter casa para morar, e que possam receber os filhos de Deus como seus próprios filhos, e devolvê-los um dia para Deus, crescidos em sabedoria e bondade. E nós vamos começar contando um caso muito, mas muito interessante, que é tão interessante que se eu contar de cabeça vai ficar coisa para trás. Eu li tanto de Deus, se não preciso contar de cabeça, eu conto. Mas tem tanta coisa que às vezes uma Bíblia que não é falada, que não é dita, pode dar uma interpretação errada. Está no livro Estante da Vida, o autor espiritual, irmão X, Médio Francisco Cândido Xavier. O título é A Meada. História magnífica, prestem bem atenção, que eu acho que vocês vão gostar. A conversação entre as duas jovens senhoras se desenvolvia na locação. Você sabe, você pode imaginar o meu amor por ele? Dizia uma delas. A outra respondeu: não posso concordar com você. De certo, você não me entende. Mas, Dulce, pensa um pouco. Você chega a querer o Dionísio tanto quanto o seu marido? Não tanto. Mas não consigo viver sem os dois. Meu Deus, isso é coisa de casal sem filhos. É possível. Você não acha isso estranho demais? Ah, acho natural. Noto você demasiadamente apegada. Parece paixão. Sei que você não me compreende. Eu só não concordo. Mas Dionísio é tão otimista. Meu Deus, isso é uma obsessão. Dona Dulce e a amiga, no entanto, ignoravam que Dona Lequinha, vizinha das duas, sentava-se perto do banco delas na lotação e estava de ouvido em pé, sem perder nenhuma palavra. De parada em parada, cada uma voltou para a sua casa, mas Dona Lequinha, ao chegar em casa, começou a fantasiar. Bem que eu notara a Dona Dulce acompanhada por um moço a tomar a lotação. Aliás, pessoa cativante presença. Recordava-lhe das palavras derradeiras: vá tranquila, amanhã eu telefono. Cabeça quente, vasculhando novidades do ar, aguardou o esposo, colega de serviço do marido de Dona Dulce. Então, logo à mesa, a sós com ele para o jantar, surgiu um diálogo. Você nem imagina o que eu vi hoje. Fala logo, mulher. Dona Dulce, calcule você, Dona Dulce, que sempre nos pareceu uma santa. Ó, está de aventuras. O quê? Eu vi com meus próprios olhos. É um rapagão. A seguir mostrando gestos de apaixonado. E por fim, na lotação, ela própria confessou para a Dona Cecília. Chegou a dizer que não consegue viver sem o marido e sem o outro. Meu Deus, isso é uma calamidade. Ah, mas isso não vai ficar assim não, viu? Júlio é meu
disso, a conversa transitou através de comentários escusos e no dia imediato, pela manhã, na oficina, o amigo ouve do outro amigo o desabafo em tom sigiloso. Ó, Ju, você me entende. Somos companheiros há muito tempo. Eu não quero enganar você. O que eu vou te dizer, meu chapa, representa um sacrifício para mim, viu? Mas eu falo para o seu próprio bem. Seu nome é limpo demais para ser desrespeitado, como estou vendo. Eu não posso ficar calado por mais tempo. Bem, a sua mulher e o esposo escutou a denúncia longamente cochichada, qual se lhe enterrassem uma lâmina afiada no peito. Júlio agradeceu pálido, muito pálido. Em seguida, pediu licença ao chefe para ir em casa, alegando um pretexto qualquer. No fundo, ele desejava conversar com a esposa, aconselhá-la, para saber de fato o que tinha acontecido. Então ele saiu do serviço e foi para casa. E lá chegando, entrou devagarinho na sala e antes de se anunciar, escutou de improviso a esposa que falava despreocupadamente no telefone do quarto de dormir. Ah, sim, sem problema, hoje mesmo, às 3 horas, viu? Ó, meu marido não pode saber. Júlio voltou passo a passo, em silêncio, para trás, como um cão espancado. Sob enorme excitação, voltou para a rua. E logo após, avisou na oficina que se achava doente e pretendia ir no médico. Retornou a casa de novo, por volta das 3 horas da noite. Acabrunhado, aflito, mentalmente descontrolado, reabriu novamente a porta, pé ante pé, e vislumbrou no seu quarto, agora positivamente aterrado, um rapaz de camiseta a inclinar-se sobre o seu leito, de imaginação envenenada. Júlio concebeu o pior. A pior interpretação. O pobre operário recuou em delírio. À noite, foi encontrado morto num pequeno barracão dos fundos da sua casa. Enforcara-se em desespero. Só então, ao choro de Dona Dulce, o mexerico foi dispensado. Dionísio era apenas o belo gatinho angorá que a esposa criava com estimação imensa. O moço que eu seguira, que é o ônibus, era o veterinário, a cujos cuidados profissionais confiara a ela o animal doente. O telefonema era baseado numa encomenda que Dona Dulce fizera de um colchão de molas, tão ao gosto moderno, para uma afetuosa surpresa ao marido. E o rapaz que se achava no aposento íntimo do casal era nem mais nem menos do que o empregado da casa de móveis, que viera ajustar o colchão referido ao leito de grandes proporções. A tragédia, porém, estava consumada. Dona Nequinha, diante do suicida, exposto à visitação pública, comentou baixinho para a amiga do lado: que homem precipitado, morrer assim por uma bobagem. Ó, a gente fala certas coisas, mas é só por falar. Observaram, gente, o perigo da nossa palavra? Nossa palavra tem um poder enorme. Você sabia que o que é falado no ambiente, em qualquer lugar, fica registrado naquilo que a doutrina espírita chama de éter? Fica registrado. E daqui a milênios, através da psicometria,
que é um tipo de mediunidade, o médico psicômetra pode escutar essas conversas. Nos anos 60, o escritor italiano Pietro Baldi esteve aqui em Minas Gerais. E ele esteve no centro espírita, lá no bairro 1º de Maio, na região do bairro 1º de Maio. E ele conversando com as pessoas de lá e tudo, de repente ele ficou calado, como se estivesse escutando alguma coisa. Aí as pessoas perguntaram, está com algum problema, alguma coisa? Não, eu estou escutando a conversa dos pedreiros que construíram o prédio. Estava registrado no ambiente. Então, através da psicometria, o médium psicômetra pode rever cenas de guerra, cenas de bondade, porque não acontece só guerra no mundo, né? Cenas de bondade, porque está tudo registrado. E o que nós falamos está registrado. O que nós fazemos está registrado. O que nós sentimos e pensamos, presta atenção, o que nós sentimos e pensamos está registrado só na nossa consciência. Mas o que falamos e fazemos está registrado na psicosfera, ou, como Kevin Luz era chamado antigamente de éter. Então, daqui a milênios, nós poderemos ser chamados para prestar contas de alguma tragédia que, sem perceber, nós provocamos. Porque, como crianças, não sabemos ainda controlar a nossa língua. Paulo tem uma fala muito curiosa, que a língua é como o leme de um navio. O navio é uma máquina enorme, porém o leme é pequenininho, fica lá no fundo da água. Conforme vira o leme para a direita ou para a esquerda, o navio toma a direção. Paulo compara a nossa língua como o leme de um navio, pequenininha, mas é capaz de fazer um estrago muito grande em nós e no nosso próximo. Porque seremos um dia chamados a prestar contas das nossas falas e das nossas atitudes. E Jesus estava no templo ensinando quando os fariseus chegaram e pediram para ele um sinal. Porque os fariseus estavam numa dúvida cruel: será que ele seria mesmo o Messias? Eles não concordavam que o Messias seria um carpinteiro, porque a vida toda eles aprenderam que o Messias seria um príncipe poderoso que viria com um exército de anjos para submeter os inimigos da nação, os inimigos da pátria. E veio um carpinteiro dizendo-se Messias. E muitos achavam que ele nem era judeu, porque ele se vestia à moda dos nazarenos. Era a moda em Nazaré, a barba grande e o cabelo grande. Por isso que Jesus era chamado de o Nazareno. Mas eles não sabiam que Jesus tinha nascido em Belém de Judá, na Judéia. Então Jesus era judeu. Jesus não era nazareno. Jesus não era galileu. Ele morou em Nazaré, morou na Galileia. Então, as profecias diziam que o Messias seria de Belém, mas eles achavam que Jesus era de Nazaré, era galileu. E eles foram perguntar: nós queremos um sinal do Senhor para saber se o Senhor realmente é o Messias. E Jesus disse: olha, uma geração má e adúltera, Mateus 16:4, uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Eles ficaram sem entender e diziam entre si que Jesus não ia dar sinal nenhum, porque quando Jonas chegou na cidade de Nínive,
A ideia de Jonas era que Deus destruísse a cidade, porque a cidade vivia em prostituição, adultério, vícios de todo tipo. E Deus mandou Jonas para lá, para avisar para o rei que se eles não mudassem, a exemplo de Sodoma e Gomorra, a cidade seria destruída. Só que o povo de Nínive, graças a Deus, mudou seu comportamento. Há poder da imposição do rei e do exército, mas mudou seu comportamento. Então não aconteceu nada. A cidade não foi destruída. Jó ficou decepcionado. Ele queria a destruição da cidade. E nesse espaço, enquanto Jó não queria morar dentro da cidade, porque ele achava que a cidade ia ser destruída, ele construiu uma barracazinha, uma tendazinha nos arredores. E plantou lá um pezinho, uma semente de abóbora, e a abóbora cresceu. Ele, encantado com o pezinho de abóbora que cresceu, lastrou por cima da tenda, começou a dar flores, uma pequena abóbora apareceu, e aquilo é uma alegria para ele. De repente, um verme roeu as raízes do pé de abóbora, e ele murchou e morreu. E Jó ficou muito triste. E Deus disse para ele: Jó, veja só a contradição. Você está triste porque o pé de abóbora morreu. E você quer que eu destrua, que eu mate uma cidade inteira? Onde você está com a cabeça, Jó? Então, os fariseus achavam que Jesus não ia dar sinal nenhum, porque Nínive não foi destruído. Mas eles esqueceram, eles que são doutores da lei, conhecedores da lei, esqueceram o que aconteceu com Ló antes dele chegar na cidade de Nínive. Porque ele foi atirado ao mar, um bicho, um peixe grande, não sei que tipo de peixe que é, e engoliu Jó. E Jó ficou 3 dias no ventre do peixe. E foi posto para fora na praia de Nínive. Quando Jesus desencarnou, ele ficou 3 dias no ventre da terra. E ao 3º dia, que foi no domingo, Jesus ressuscitou. Então esse é o sinal. Só que essas coisas foram ditas em épocas diferentes. Então, quando aconteceu a ressurreição de Jesus, eles não ligaram os fatos. E esse é o sinal que Jesus deu, de que ele era o Messias. Ele é o Messias. E Jesus diz na sequência para os apóstolos, no versículo 6, guardai-vos do fermento dos fariseus. Toda vez que nós fazemos a intriga, toda vez que nós fazemos a maledicência, toda vez que nós criticamos sem fundamento, nós estamos usando da intriga, estamos usando o fermento dos fariseus, porque a intriga não acaba. A intriga não acaba, ela vai só aumentando, ela vai alastrando, igual as plantas daninhas. Certa vez, alguém quis ensinar sobre o problema da intriga e da maledicência e pediu para alguém levar para o alto do morro um travesseiro de pena de ganso. Chegando lá, pediu para abrir o travesseiro e soltar as penas. E depois disse: agora você vai, por favor, para mim, e cata cada uma dessas penas. Outros: mas é impossível. O vento levou as penas para longe, elas são tão pequenas, tão leves, eu não vou conseguir apanhar nunca. E o mestre então explicou: assim é a maledicência. Para ela sair da nossa boca é a maior facilidade, mas para recolhê-la depois é impossível. Então, precisamos ter cuidado com a nossa boca, porque é o leme do corpo. Meu pai dizia, não sei onde ele leu, que a língua é o chicote do corpo. Às vezes falamos certas coisas e as consequências são tão graves que sofremos uma reencarnação inteira. E
Paulo escreveu para os Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 4, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa e necessária, a necessária edificação dos que ouvem. Jesus recomenda para os cristãos da igreja de Éfeso: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe. Nós somos a imagem do Espiritismo. Nós, espíritas, somos a imagem do Espiritismo. Porque somos espíritas cristãos, então também somos a imagem do cristianismo. As pessoas dirão: fulano é espírita, pode confiar que ele vai te pagar. Fulano é espírita, ele se veste com respeito. Fulana é espírita, ela é fiel ao cumpridor dos seus desejos. Seremos conhecidos. E o espiritismo respeitado. Mas se nós, espíritas cristãos, não medimos as palavras, não medimos nosso comportamento e a nossa atitude junto do próximo, muitos dirão: olha lá, o espiritismo deve ser uma coisa muito ruim. Fulano é espírita lá, bebendo no bar. Fulano é espírita lá, dando prejuízo para os outros. Peça dinheiro para ele, não paga. Olha só. Então, nós somos a imagem do espiritismo. Eu trabalhei numa empresa durante muitos anos. Essa empresa é responsável por entregar correspondências. E eu me lembro de uma palestra do diretor da área de expedição avisando: vocês não entram com o uniforme da empresa em nenhum boteco. Porque vamos supor que vocês estão com sede natural, porque vocês estão andando no sol. Vamos supor que vocês entram num bar para pedir um copo d'água. E o atendente te dá um copo d'água. Passa alguém na rua, vê de longe um copo com um líquido transparente para lá, tá vendo? Por isso que a correspondência não chega. Está bebendo um copo de cachaça. E aquilo vai lastrando. Então ele aconselhou: não entra no boteco com o uniforme da empresa. E assim somos nós. Então não pode sair da nossa boca. Vamos vigiar. Paulo escreveu também para os Colossenses, no capítulo 3: mas agora despojai-vos também de tudo. Despojai-vos da ira, despojai-vos da cólera, despojai-vos da malícia, da maledicência, das palavras torpes de vossa boca. Está vendo? Então Paulo está ensinando. E essas palavras de Paulo, elas são antiquadas? São super atuais. Super atuais. Serve para nós hoje, não só hoje, como serviu no passado, serve hoje e vai servir para o futuro. Mateus, o apóstolo de Jesus, escreveu no capítulo 12: por tuas palavras serás justificado, e também por tuas palavras será condenado. Entendeu? Por tuas palavras serás justificado, mas também por tuas palavras será condenado. Gente, quem já assistiu algum filme de tribunal, né? Graças a Deus eu nunca estive, espero que ninguém de vocês esteja no tribunal um dia. Mas no tribunal tudo que se fala é gravado, é registrado. Uma falazinha despretensiosa pode arruinar uma defesa. Então precisamos ter esse cuidado na rua, o mesmo cuidado que temos no tribunal, para que não venhamos a ferir ninguém, a maltratar ninguém. Mateus, de novo, ele escreve no capítulo 15, uma das expressões mais bonitas do Evangelho: o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha o poder do sentimento.
É do sentimento que vai gerar um pensamento. Do pensamento articula a palavra, da palavra parte para a ação. Então nós temos 4 instâncias para refrear uma coisa negativa: sentimento, pensamento, palavra e atitude. Talvez seja por isso que o Emmanuel pediu para o Chico Xavier, antes de iniciar o trabalho da doutrina espírita: disciplina, disciplina e disciplina. Então temos 3 instâncias ou 4 instâncias para evitar de ferir alguém, para evitar de machucar alguém. Gente, a convivência humana, principalmente entre os casais, é igual o leite. Você quer ver coisa mais melindrosa do que o leite? Você tem que ter um cuidado danado, porque ele pode azedar, e depois que azedou, acabou. Tem jeito de voltar atrás, o leite recupera, acabou. Ou você aceita alimentar de leite azedo o resto da vida, ou desiste. Temos que fazer de tudo para não azedar a nossa convivência com as pessoas, principalmente com aquelas pessoas que estão dentro do nosso coração. Porque as pessoas perdoam uma vez, perdoam 2 vezes, perdoam 3 vezes. Jesus pediu para perdoar quantas vezes? 70 vezes, 7 vezes. Já fizeram conta? Dá 490. Perdoar 490. Mas alguém pode perdoar, mas eu já perdoei. Desde quando eu casei com ele, desde quando eu casei com ela, eu estou perdoando. Aí o Divaldo vem explicar. Cada defeito. 490 vezes cada defeito. Ou seja, é uma maneira simbólica de que, se nós queremos viver bem, se nós queremos ter felicidade, precisamos perdoar sempre. Sempre. Perdoar sempre. Não pense que o próximo ou a próxima vai ser melhor. Só o problema vai ser o mesmo, só vai mudar de nome. Só isso. O problema vai continuar. Nós conhecemos gente que já está no 5º casamento. E está do mesmo jeito. Não mudou nada. Né? Então, no livro dos Espíritos, quem vem no centro espírita tem que escutar o livro dos Espíritos. Tem que escutar o Evangelho. Não é mesmo? Então lá vai o livro dos Espíritos. No capítulo que fala das virtudes e dos vícios, na pergunta 903, Allan Kardec pergunta: incorre em culpa o homem que estuda os defeitos dos outros? Uma pessoa que estuda o defeito dos outros, que analisa os defeitos dos outros, que esquadrinha os defeitos dos outros, ele está agindo errado? Traduzindo a pergunta, né? E a resposta dos Espíritos é a seguinte: incorrerá em grande culpa. Incorrerá em grande culpa, se o fizer apenas para criticar e para divulgar. Olha só, incorrerá em grande culpa se o fizer apenas para criticar ou divulgar, porque será falta de caridade. Já ouviu falar da caridade no verbo? É um livro que se chama Caridade no Verbo. É um livro feito para palestrantes lá da União Espírita de Goiás. Então, o Emmanuel fala para nós que o mal não merece comentário. O mal não merece comentário em tempo algum. Comentar o mal é valorizar o mal. Comentar é valorizar. Então não vamos falar mal de ninguém, não vamos pensar no mal, não vamos criticar o defeito de ninguém, porque nós também temos esse defeito. A premissa é: se eu identifiquei o defeito em alguém, significa que ele tem também, ele está dentro de mim. Porque se ele não estivesse dentro de mim, eu não identificaria, eu não perceberia. Continua a resposta: mas, olha só, sempre tem mas se fizer isso, ou seja, se analisar o defeito do outro, para evitar esses defeitos em si mesmo, ou isso poderá ser de alguma utilidade,
Importa, porém, não esquecer da caridade, da indulgência. O que é indulgência? É uma palavra antiga, né? Quase ninguém usa essa palavra, mas ela é riquíssima. A palavra indulgência significa, olhei no dicionário, eu também não tinha essa profundidade, nessa percepção. Olha só o que significa a palavra indulgência: disposição para perdoar as culpas e os erros dos outros. Indulgência significa disposição para perdoar as culpas e os erros dos outros. Allan Kardec usa essa palavra toda hora no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Isso quer dizer alguma coisa, sabe? Perdoar os erros e os defeitos e as culpas dos outros. Então, se eu estudo o defeito do outro, para evitar esse defeito em mim, e tenho cuidado, a indulgência, para com os defeitos dos outros, de maneira a não divulgar, porque ninguém é bobo, todo mundo percebe. Todo mundo percebe o defeito do outro. Nós somos muito difíceis de perceber, os nossos. Às vezes falando, seu cabelo está atrapalhado, vai pentear, mas o nosso já não vê. Às vezes o nosso está pior. Nós não vimos. Então, aqui, complementação da pergunta. Se nós analisamos o defeito do outro para divulgar ou para denegrir a pessoa, é culpa. Mas se nós estudamos o defeito do outro para evitar em nós, tem o seu ponto positivo. Porque nós observamos com facilidade o defeito do outro. Antes de censurar os defeitos dos outros, veja primeiro se essa censura não pode servir para mim mesmo. Tratar depois de possuir qualidades opostas àquelas que você identificou nos outros. Se o outro, você percebeu que ele é avarento, seja você generoso. Se você percebeu que o outro é orgulhoso, seja você humilde. Se você percebeu que ele ou ela é áspero, seja brando. Nós aprendemos com o defeito do outro. Por isso que uma reunião mediúnica é uma coisa maravilhosa. Nós vemos as comunicações dos espíritos sofredores, dos obsessores, dos inimigos espirituais. A fala deles para nós é de grande preciosidade, porque nós aprendemos o que é que nós não podemos fazer, como é que nós não devemos agir. Gente, fora do Espiritismo, é muito difícil perceber e aprender tanto. Não existe outro lugar onde nós podemos aprender tanto como o Espiritismo. Por isso que precisamos ler, estudar, e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Libertará de quê? Muita gente não entende, né? Nos libertará da ignorância, da maldade, do egoísmo, do orgulho. Se nós conhecermos a reencarnação, não teremos motivo nenhum para sentir melhor do que o outro. Ah, eu sou brasileiro, sou melhor do que quem vive na África. Por encarnação. Na próxima encarnação você pode nascer na África, reencarnar na África. E aí? Ah, eu sou filho, meu nome é de sangue azul, eu sou Barão von Richthofen. É conhecido como Barão Vermelho, é um herói de guerra. Na próxima encarnação vai Pedro Antônio da Silva. E aí? Cadê o von Richthofen? Então não tem sentido. A reencarnação, o conhecimento da reencarnação, desmancha toda a vaidade, todo o egoísmo, todo o orgulho. Então, numa palavra, fazer de maneira que se vos não possam ser aplicadas essas palavras de Jesus. Você está enxergando um cisco no olho dos outros, mas você não está enxergando uma tora de lenha que está no seu próprio olho. Então, primeiro, vamos analisar a nós, vamos respeitar, inclusive, o livre-arbítrio que a pessoa tem de viver como quer. Nem Deus interfere nisso, é o livre-arbítrio. Se Ele quer que nós aprendamos, se nós queremos que os outros aprendam, precisam ter liberdade. Nós podemos, se amigo for, orientar, aconselhar.
904, também falando dos vícios. Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público. Tem até programa na televisão, né? Ok, fulano de tal foi visto saindo com ciclano, o marido está varado. Ok, lembra disso? É. E tem audiência. Até eu já fiz de vez em quando. Mas nós podemos ver para aprender que não podemos fazer desse jeito. Né? Então, aquele que vê os defeitos da sociedade para expô-los, olha lá, a resposta depende do sentimento que mova essa pesquisa. Se apenas visa produzir escândalos, não faz mais do que proporcionar a si mesmo um gozo pessoal de fazer os outros sofrer. Porque ver o nosso nome no jornal, né, deve ser terrível. Fulano de tal foi filmado saindo do motel com fulano. A esposa está vendo, os filhos estão vendo. Coisa triste. Então não podemos denegrir as imagens, a imagem das pessoas. Precisamos respeitar. E na pergunta 947, falando sobre os desgostos da vida, no capítulo que fala sobre os desgostos da vida, há 1000 vezes maior grandeza e dignidade de lutar contra as adversidades, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para aqueles a quem nada falta, e sacrificar a vida, a consideração deste mundo é perda de tempo, porque o mundo não lhe dá nenhum valor. Então, não liga para a crítica, não liga para as humilhações públicas, não liga. Porque o mundo não nos ajudou a chegar até aqui. Quem nos fez até aqui, quem nos trouxe até aqui, foi Jesus, que nos deu um pai, nos deu uma mãe, nos deu irmãos, nos deu amigos. Ele nos fez chegar até aqui. Então, Emmanuel fala que nós não devemos nos preocupar com o mundo que malbarata a vida. Devemos preocupar, sim, com aqueles que nos amam, com aqueles que nos sustentam. Na conclusão do Livro dos Espíritos, tem uma mensagem importantíssima. A crítica só tem valor quando o crítico é conhecedor daquilo que fala. Zombar de uma coisa que não conhece, que não sondou como observador consciencioso, não é criticar, é dar prova de leviandade. Então, antes de falar, vamos investigar. Hoje em dia isso tem um nome, né? Fake news. Vamos investigar, não vamos passar para frente uma mentira. Principalmente se ela denigre a imagem de alguém. Vamos ter cuidado. Por quê? Se não conhecemos a verdade, é preferível guardar silêncio. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo número 10, quando fala bem-aventurados os misericordiosos, tem lá uma referência muito importante que diz que o deboche, a crítica lançada contra alguém, pode obedecer a 2 motivos. A crítica, o reproche lançado contra alguém, existem 2 objetivos. Um deles é reprimir o mal. Quando criticamos alguém para reprimir o mal, é uma coisa até boa, nós até agradecemos. Mas quando o outro motivo é desacreditar a pessoa de cujas críticas, a maledicência e a maldade, então a crítica não é verdadeira. Quando nós criticamos alguém para expor as pessoas, para ridicularizar as pessoas, para desmanchar a imagem que uma pessoa tem na sociedade, isso não é crítica, isso é perversidade, isso é maldade. E ainda no mesmo capítulo 10, no item 19, bem-aventurados os misericordiosos, Allan Kardec traz para nós
uma pergunta muito importante, que quem responde essa pergunta é São Luís. São Luís, para quem não sabe, foi canonizado, transformado em santo, no ano de 1297. Ele foi o rei da França, foi o rei Luís IX. Então ele foi o rei da França, e ele reinou a França de 1226 até 1270. Ele reinou na França por 56 anos. E ele era uma pessoa extremamente justa, extremamente bondosa. Ele saía do palácio, mandava colocar uma cadeira debaixo de uma árvore de carvalho que tinha na praça, e sentado lá, o povo fazia fila para conversar com ele, para pedir conselhos, para pedir orientações. Para quem não sabe, foi ele, o rei Luís IX, que introduziu na justiça a presunção de inocência. Ou seja, todos são inocentes, até que se prove o contrário. Lembra disso? Nos filmes que a gente vê, né? Os filmes de julgamento. Até que se prove o contrário, a pessoa é inocente. Sabe quem introduziu isso na lei? São Luís. Luís IX, rei da França. E ele, desencarnado, estava fazendo parte do grupo de espíritos superiores responsável pela codificação espírita. Tem várias participações dele, do rei Luís IX, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele é o protetor, o espírito protetor da França. Assim como o anjo Ismael é o espírito protetor do Brasil. Né? Então, as nações têm o seu espírito protetor? Tem. Está aí. Então, Allan Kardec perguntou: ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Então, se eu tenho imperfeições, se eu sou imperfeito, então eu não posso chamar a atenção de ninguém? Se for assim, fica difícil na sala de aula, né? Como é que o professor vai ensinar, vai chamar a atenção dos alunos? Então, São Luís responde essa pergunta, e ele diz assim: cada um de nós deve trabalhar pelo progresso de todos, sobretudo daqueles cuja tutela nos foi confiada, filhos, familiares, amigos, alunos. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, chamar a atenção com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, com o prazer de denegrir a imagem de alguém. Porque neste caso, não existe aí uma orientação espiritual. Existe o quê? Uma maldade que está sendo prejudicada. Tem professor que chama a atenção dos alunos, hoje em dia, graças a Deus, não é mais assim, na minha época era, de forma tão contundente que a criança chorava. A criança tinha palmatória. Né? Então, se nós chamamos a atenção de alguém e deixamos alguém deprimido, então a nossa orientação não foi boa. Porque a nossa palavra, conforme Paulo ensinou lá atrás, não deve deixar ninguém para baixo. Muito contrário, deve edificar as pessoas. A nossa palavra deve ser sempre positiva. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim palavras que vão edificar as pessoas. Então, a reprimenda deveria ser um dever de caridade, e a caridade manda que devemos ter todo o cuidado possível quando formos reprimir alguém, quando formos chamar a atenção de alguém, quando formos falar alguma coisa para alguém. Porque senão a nossa palavra passa a ser o quê? Maledicência. Então a censura que alguém faça contra a outra deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, para ver se
não é merecida. Muito bem. Então, haverá casos em que convenha se desvende o mal de outra. Allan Kardec pergunta: será que existem casos, será que existem momentos que nós devemos mostrar o mal que alguém está praticando? E São Luís responde: quando as imperfeições de uma pessoa só prejudicam ela, deixa quieto, não tem nenhuma utilidade. Mas quando as imperfeições de uma pessoa prejudicam uma comunidade inteira, vamos sim orientar a pessoa, sem fazer maledicência, sem expor a pessoa ao ridículo, sem expor a pessoa à humilhação. Jesus diz no Evangelho: quando for repreender alguém, pega mais uma pessoa para servir de testemunha, e somente vocês três repreende alguém, repreende a pessoa, ensina a pessoa o que deve ser feito, porque às vezes a pessoa está agindo errado, não é porque quer, é por ignorância. Se ele te ouvir, ótimo, você ganhou o irmão. Se ele não te ouvir, deixe com sua liberdade, com seu livre-arbítrio. Certa vez, Francisco Cândido Xavier recebeu em Uberaba um senhor que disse para ele: Chico, eu tenho para comigo que a maledicência é o bafo do demônio. O Chico riu e disse: olha, eu nunca vi uma definição tão boa. Apesar da doutrina espírita não acreditar em demônios, mas a comparação é muito boa. Então, nós estamos no nosso mundo para nos reeducar. Nós estamos num curso prolongado de reeducação espiritual. E para nós fazermos parte dos trabalhadores espirituais, precisamos sim verdadeiramente reeducar pensamentos, sentimentos, palavra e atitude. Porque no mundo espiritual para onde nós vamos, uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos nós vamos um dia, nós não podemos esquecer que lá no plano espiritual, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos são esterilizados. Lá é mais grave do que aqui, porque aqui nós esterilizamos a palavra e a atitude. No plano espiritual, não. No plano espiritual é esterilizado sentimento e pensamento, porque conforme o nosso sentimento, o nosso perispírito muda de cor, e todo mundo vê. Então a criatura envergonhada fica diante daqueles espíritos tão iluminados, aquelas almas tão iluminadas, quando ele se tinge de negro, quando ele se tinge de roxo, de vermelho, por causa dos sentimentos descontrolados. Por isso que muitos preferem ficar nos abismos, envergonhados das suas imperfeições morais. Então, Chico Xavier orienta para nós sobre a imunização. A imunização é sempre feita com a palavra centralizada no bem e o esquecimento de todo o mal. Imunização. Imunização contra o quê? Contra a obsessão. Porque toda vez que falamos, entramos numa faixa vibratória. Se entramos na faixa vibratória da crítica, da maldade, da perseguição, estaremos consociando conosco todos os desencarnados que vibram nessa faixa. E o pensamento nosso vai repercutir sobre eles, e o pensamento deles estará repercutindo sobre nós. Então, seremos potencializados. Não sei se vocês observaram, uma pessoa que aparentemente está bem, está tranquilo, por um motivo ou outro começa ali uma discussão, daí a alguns minutos aquela pessoa vira um bicho, quebra tudo, grita impropérios, usa arma de fogo, mata. Uma pessoa que nós sabemos que é tranquila, que é sossegada, no momento de reflexão ele comete crimes, assassinatos, depois ele fica sem saber o que aconteceu.
da televisão, não foi o demônio que tomou conta de mim. E foi mesmo. Porque começou com a invigilância da palavra. Brigou com alguém, xingou, falou palavrões, entrou na sintonia. E esses espíritos inferiores se apossaram ou influenciaram de forma tão grande que ele não conseguiu resistir. Então, Chico Xavier, na entrevista, fala sobre a imunização contra o mal. Se nós não falamos coisa alguma a respeito de algum pequenino erro de alguém, aquilo não segue para frente, porque nós devemos ser as estações terminais. Nós devemos ser a estação terminal de toda fofoca, de toda intriga. E aconteceu no Rio de Janeiro. Isso está no livro Ideal Espírito, capítulo 52. Autor Hilário Silva, Nélio Chico Xavier e Paulo Vieira. E a notícia veio como raio aos ouvidos de João Pacheco. Disseram-lhe alguém que o Wilson Pedroso, um moço que lhe pedia a filha em casamento, fora visto por algumas vezes nas ruas cariocas, abraçado, agarradinho com uma jovem pela qual parecia apaixonado. Lembrava-se de que o rapaz era espírita e de muitos amigos ouviram observações desfavoráveis com relação ao espiritismo. Então, o moço estava namorando a filha de João. E os amigos, seu futuro genro está aí cheio de namorada na rua. Então, Pacheco, tomado de brilhos, quis tirar isso ali, antes que a sua filha entrasse numa enrascada. Então ele pegou o revólver, pôs na cintura, escondeu debaixo da camisa, pegou o ônibus e foi para a cidade do Rio de Janeiro, no lugar onde o seu futuro genro estava andando abraçadinho com a moça. Chegou cedo à capital, informado sobre o ponto e a hora exata em que o futuro genro vinha. No justo momento, Pedroso e a moça apareceram ao longe, agarradinhos um no outro, tão embevecidos que não conversavam. Colados um no outro, penetraram o edifício. E Pacheco, furioso, acompanhou-os até o saguão do edifício, esperando o pior. Depois de 2 horas, que o pai exasperado passou a mentalizar imagens terríveis, o pai abraçado saiu de uma sala. O rapaz colocou a moça sentada numa poltrona e saiu para ir ao balcão para pagar as despesas. E Pacheco aproximou da menina e disse para ela, impropérios. A menina não respondeu nada, ficou calada. De certo ele pensou, está debochando de mim, porque de certo me conhece, sabe que eu sou o pai da noiva. Daí a pouco chega o jovem, futuro genro. João Pacheco puxa a arma e aponta para ele e diz, seu salafrário, você vai casar com minha filha daqui a 6 meses e está andando pelas ruas, frequentando prostituição com outras mulheres. Somente depois desse momento grave, o rapaz explicou, não, senhor, essa é minha irmã, ela é cega e está surda. Eu trouxe ela no médico para fazer tratamento. Então, não vamos acreditar em tudo que dizem para nós. O apóstolo João disse, está na carta de João, filhinhos, não acrediteis em todos os espíritos, veja se eles são de Deus. E nós repetimos aqui, não vamos acreditar em tudo que nos fala, vamos confirmar os fatos. Agradeço a paciência de todos. Peço a Jesus para abençoar a todos nós. Obrigado. Nós aqui agradecemos. Bacana, né? Já dá barulho de pensar, não dá? Meus caros, recadinhos rápidos. A casa oferece a tarefa de orientação para o culto do lar, aqueles que tiverem necessidade, todos nós, é claro, de implantarmos o culto cristão no lar. Procurem, por favor, a recepção, vocês vão receber algumas orientações regional visita até da equipe da casa que faz a implantação desse evangelho. Está chegando o seminário líder musical com o tema Memórias de um Suicida.
que vai ocorrer no dia 27/5, a partir das 18h30. E os ingressos estão sendo vendidos na recepção e na biblioteca. Maiores informações, nós temos alguns cartazes ali informando o local. E procure as meninas da recepção e da biblioteca, elas vão orientar vocês melhores a respeito disso, trazer maiores informações. A casa, nas segundas e quartas-feiras, ela oferece também um atendimento fraterno, que também é só chegar mais cedo por volta das 19 horas e deixar o nome das meninas da recepção. E o último recado: a casa tem a necessidade de pedir a vocês que nos ajudem com as cestas às famílias assistidas, que possam contribuir com açúcar, fubá, óleo, farinha de mandioca e arroz. Aqueles que tiverem condições, estamos precisando para fazer as cestas para as pessoas. Vamos aproximando do final agora da nossa reunião, essa tarefa bendita com Cristo, agradecidos por essa oportunidade bendita, agradecidos por esses esclarecimentos chegaram até nós. Vamos agradecer Jesus, sem Ele não somos absolutamente nada. O divino Jesus, mestre, amigo de todas as obras, companheiro direto, agradecemos, Jesus, por essa oportunidade que hoje recebi, do aprendizado, do esclarecimento bendito, Jesus. Que possamos colocar isso em prática nas nossas caminhadas. Jesus, rogamos por esse planeta que passa por tantas atribulações, tantas vicissitudes, Jesus. Muitos dos nossos irmãos encontram-se em condições de desespero e pânico, pedindo, Jesus, serena, acalenta e conforta esses corações. Ilumina os nossos líderes, os nossos políticos, os nossos governantes, para que possam honrar esse compromisso maravilhoso junto aos seus povos, trazendo a prosperidade, a paz e a harmonia entre os homens. E que possamos, Jesus, caminhar sempre mais firmes e confiantes, que apesar das adversidades, sabemos que estás no reino. Que tua paz permaneça conosco, Jesus, hoje e agora e por todo sempre, e que assim seja. Meus irmãos, aqueles que tiverem necessidade do passe, podem começar a partir da igreja, vão com Deus e paz para todos.